Boa noite. Vamos dar início, então, à última atividade do nosso 9º Congresso. Com muita alegria que a gente recebe hoje aqui para a conferência de encerramento do nosso evento, o professor Jorge Ramos Duó, professor associado do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, onde leciona temáticas relacionadas com a história da educação, educação artística, história da cultura e análise do discurso. O professor Jorge tem vários trabalhos publicados em revistas científicas e monografias, mas eu gostaria de destacar a publicação dos seguintes livros: O Lugar de Salazar, Estudo e Antologia, Os Anos de Ferro, O Dispositivo Cultural durante a Política do Espírito, 1933-1949, O Governo de Si Mesmo, Modernidade Pedagógica e Encenações Disciplinares do Aluno Liceal, O Último Quartel do Século XIX, Meados do Século XX, Emergência e Circulação do Conhecimento Psicopedagógico Moderno, 1880-1960, Estudos Comparados, Portugal-Brasil, A Arte que Explica o que Tem que Explicar, Pedro Portugal, e a Universidade de Lisboa, da Revolução Liberal à Atualidade, 1834-2000. O professor Jorge vai proferir a seguinte conferência: Currículo, Ordem e Método, a universalização do conhecimento pedagógico a partir do século XVI. Por favor, professor. Bom, boa noite. Eu começo naturalmente por agradecer o convite para estar presente no 9º Congresso de Pesquisa e Ensino de História da Educação em Minas Gerais, enfim, na pessoa do professor Haroldo Rezende. Agradecer também à Sandra as palavras gentis que teve, Raquel Campos, as palavras gentis que teve sobre o meu trabalho. Agradecer ao professor Salo Weber também. Enfim, estou muito feliz por ter sido convidado para estar aqui. Tem sido um momento muito instigante na minha passagem pelo Brasil. Estou imensamente contente e espero não defraudar as expectativas com esta conferência. Bom, o meu objetivo, assim, muito rapidamente, seria tentar encontrar na história da educação, no interior daquilo a que podemos imaginar que é uma ideia de invariante do tempo e do espaço, a explicação para muitos fenómenos da atualidade. Vou tentar correr aqui um risco, que é o risco de ser anacrónico, o risco de produzir uma reflexão que possa parecer deslocada na sua ânsia de procurar uma certa essencialidade invariante do tempo mas o meu objetivo será ensaiar aqui uma espécie de movimento capaz de nos devolver alguma coisa que está tão interiorizada, tão enraizada no curso da nossa vida, no interior dos estabelecimentos de ensino e educação, que por isso parece naturalizada, que esteve sempre cá, que não tem origem, que não tem proveniência. Enfim, a minha ideia vai ser então discutir 5 ou 6 conceitos, 4 ou 5 conceitos, 3 ou 4 ideias muito simples que nos permitam fazer esta ideia de que não existe o tempo e a distância e que, portanto, de uma certa maneira, qualquer movimento de desinstalação
daquilo que é a nossa cognição supõe estar com muita atenção aos mecanismos que a instalaram, e eu diria que esses mecanismos de alguma forma se estabeleceram entre 1460 e 1650. Claro que é um tempo longo, é um tempo bastante largo para se imaginar que ele também é só capaz de produzir 5 ou 6 ideias que estão elas próprias muito concentradas. Evidentemente que se trata de um ensaio reflexivo, mas então eu diria que há uma espécie de arqueologia do presente, de genealogia do nosso tempo, que se contém numa discussão sobre currículo, classe, didática, método, disciplina e programa, e que por detrás desse cluster conceptual existe alguma coisa que eu poderia chamar a lei compendiária, isto é, o princípio de que a cultura escolar moderna e contemporânea se produz na cópia, na reprodução de um saber estabelecido. Nesse sentido, vivemos uma escola da leitura, não uma escola da escrita, uma escola que submete, digamos assim, tudo a esse modelo pré-existente, e, portanto, a criação é alguma coisa que paulatinamente se vai afastando da cultura escolar e, portanto, somos herdeiros, protagonistas de uma escola da leitura que produz produtos escritos, bem entendido, mas produtos esses que são inteiramente conformes a um modelo esse compendiário. Então eu vou tentar, digamos assim, se a Raquel me permitir, vou tentar produzir aqui algumas incisões e não ultrapassar o tempo que me foi estabelecido. Se eu estiver a ler muito depressa, eu vou mais devagar. Então, começaria por dizer, os estabelecimentos de ensino ao longo de 600, aquele que ficou conhecido para a história da educação como o grande século da didática, devolvem-nos já em conjunto um retrato do cotidiano, da infância e da juventude no interior de colégios anexos às universidades, com as respectivas classes e salas de aula, nos quais os textos distribuídos para serem trabalhados, mesmo que ainda patenteassem a assinatura dos autores clássicos, eram previamente controlados, selecionados, descontextualizados e expurgados, a fim de se compatibilizarem com as necessidades doutrinais das autoridades religiosas do tempo. Ordem e método, unidade e semelhança, adequação e beatitude estruturaram as opções e vincularam a produção antológica, compendiária e manualística para o uso dos escolares. Cabe insistir que essas mesmas técnicas e esses mesmos procedimentos de extração e constituição do saber legítimo se estenderam a partir das instituições de ensino superior, isto é, do topo para a base do sistema. Desde então, as autoridades escolares e pedagógicas não mais cessaram de imaginar formas de sequenciação e complexificação do saber a que deverão corresponder patamares e ciclos de ensino diferenciados, mas em cujo interior os alunos trabalham a partir dos mesmos artefactos textuais, a perseguir objetivos comuns e a ser classificados de acordo com grelhas e critérios universais que importaram do mundo académico. Círculos cada vez mais alargados da pedagogia europeia, com grande influência nas autoridades escolares, foram convergindo paulatinamente na necessidade de submeter as concepções e os produtos de conhecimento a um autêntico rolo compressor. No interior das instituições de saber e por meio desta operação, a escrita passou a ser um espelho ou um duplo da leitura e não mais um prolongamento dela. De norte a sul da Europa e também no mundo novo, os Estados modernos e contemporâneos foram construindo os respectivos sistemas nacionais de ensino, não abdicando desta apertada política de governo da cognição. De facto, no que diz respeito quer ao figurino institucional, quer ao conjunto de interações, métodos e processos de trabalho adotados pelas autoridades escolares nos períodos moderno e contemporâneo, não há dúvida de que se têm forjado as soluções que apontam para a objetificação e padronização do saber e também das correlatas possibilidades de ser. Falar da escola na contemporaneidade implica falar de objetivos e procedimentos em torno do saber científico que deliberadamente ignoram a esplendorosa diferença que as ideias, as pessoas e as coisas exibem entre si.
por isso mesmo, tais objetivos e procedimentos não têm qualquer relação objetiva com a verdade que eles mesmos veiculam e incansavelmente afirmam estabelecer. Não posso deixar de evidenciar a violência com que a escola vem mantendo a sua noção de um saber universal a um tempo segmentado por províncias disciplinares, mas também interligado pela utopia totalizante do enciclopedismo às consciências e aos corpos ainda em formação. A tarefa crítica consiste aqui, a meu ver, em procurar compreender como o trabalho de enunciação da verdade se construiu por meio de esvaziamentos e deslocamentos do conhecimento, mas que, por efeito das regras de funcionamento que atravessam e animam as várias instituições de saber, se transformaram eles próprios em estruturas, leis e invariantes normalizados do conhecimento. Há, portanto, um efeito de desconhecimento do que se produz na afirmação performática do próprio conhecimento. As concepções pedagógicas e as práticas escolares que vemos imporem-se crescentemente ao trabalho sobre si do aluno e aos patamares cognitivos em que passou a decorrer a sua aprendizagem ajudam-nos a perceber como, de facto, se construíram relações e modelos de objetivação do conhecimento que ainda circulam na nossa sociedade. O grande efeito civilizacional que o modelo escolar consubstanciou é o da massificação de um poder epistemológico que consiste em administrar aos alunos e extrair deles um saber já devidamente controlado. David Hamilton, enfim, é um historiador que eu uso bastante, utiliza a expressão viragem instrucional e educacional para identificar um novo cluster lexical que se estabeleceu entre 1460 e 1550 e cuja substância ainda ocupa grande parte do pensamento teórico quanto do debate social relativo à reforma e às escolhas das melhores práticas para as instituições de ensino e educação nos nossos dias. Com efeito, conhecimentos como currículo, classe, didática, método, disciplina, programa, etc., foram nesse tempo alvo de uma intensa problematização, tendo-se transformado numa verdadeira tecnologia educacional a partir da qual o conhecimento foi codificado, representado e administrado sobre a lei compendiária, isto é, aquela que, mesmo percorrendo caminhos confusos, ínvios e impenetráveis, como os que a natureza e as coisas humanas nos oferecem, encontra sempre uma ordem respeitante às matérias sobre as quais se debruça, uma via rápida e eficaz para reproduzir um saber manuseável. Nestes termos, a cultura escolar constituiu-se para exprimir a necessidade de veicular a comodidade, a ordenação, o resumo e a uniformização do conhecimento, ou seja, discorrer sobre todos os assuntos com o menor dispêndio possível. De acordo com esta lógica, os artefactos produzidos para usos escolares submeteram invariavelmente o discurso a procedimentos rápidos e simplificadores. A justificação é que nessa economia extrema da síntese, os conteúdos programáticos adquirem uma grande comodidade, propiciam um maior lucro e riqueza a quem se destinam e a quem deles beneficia. Parcimónia e sumarização, estrategicamente formuladas, de modo a que as ideias expressas se não dispersem e as realidades descritas não causem dúvida. Porque o objetivo permanece o mesmo, inviabilizar o contraditório, o pensamento livre e desenfreado, o desejo do dissemelhante. Nesta perspectiva, os saberes escolares assumem-se não apenas como verdadeiros, mas também como lícitos, sendo que a consciência dessa violência simbólica ao serviço da regulação social não escapou àqueles que teorizaram o campo pedagógico desde os inícios da modernidade. Desde então, e para as várias autoridades escolares, à disciplina do objeto devia e deve corresponder a disciplina dos espíritos.
O trabalho da inculcação, integrando numa mesma construção cognitiva a vida pessoal e familiar com a vida religiosa e pública, apenas se começou a tornar possível porque luteranos, calvinistas e católicos, não obstante as suas divergências agudíssimas, estabeleceram uma mesma autoestrada intelectual a partir do legado de Santo Agostinho e de São Tomás de Aquino e também da retórica clássica. As suas diferentes ordens e escolas religiosas foram efetivamente pavimentadas com os mesmos propósitos disciplinares de ordem mental e social. Por isso se pode afirmar igualmente, e sem risco algum, que não há no trabalho prático de organização dos conhecimentos administrados e nos modelos de existência perseguidos qualquer diferença significativa entre a ordem religiosa e a ordem pública, entre uma instituição escolar que no século XVI vertia para os livros escolares a herança cristã, ou aquela que, 100 ou 200 anos mais tarde, procuraria erguer uma ciência civil, os direitos dos Estados e os deveres dos cidadãos. Estou a ir muito depressa? Não. Não. Estou a gaguejar? Não, também não. Fiquei um pouco nervoso. Então, faria agora mais uma pequenina digressão sobre aquilo a que eu chamaria, eu e muitos outros autores, uma arqueologia do currículo. Vamos lá. Com a sua inabalável versatilidade... Perdão, já me estava aqui a desconcentrar e agora... Com a sua inabalável versatilidade e força absorvente, o conceito de currículo é categoricamente aquele que melhor identifica quer os objetivos associados à educação escolar, quer os métodos e processos desenvolvidos pelas instituições de educação e ensino para a sua aquisição. Historicamente, currículo transporta um valor substantivo de racionalidade e estabilidade, porque supõe sempre que linhas muito diversificadas de declarações sobre factos ou ideias possam dar lugar à transmissão de conhecimentos unitários e unívocos que se disponham organizadamente em planos seriados por níveis, anos e ciclos, como se de uma mercadoria final e efetivamente se tratasse. Assim, o currículo postula a presença de uma tecnologia da abreviação que, por sua vez, impõe uma didática que submete todas as formas de transmissão da ciência e da cultura à economia estreita do manuseamento e assimilação, razão pela qual os conteúdos programáticos têm sempre a montante todo o longo trabalho de revisão, laminação, harmonização, hierarquização, encurtamento e sumarização de toda a complexidade discursiva em que se originaram e em que se sustêm no mundo dos homens. Ora, como condensação dessa cadeia de antecipação curricular que funda a própria razão educativa, encontra-se o livro escolar, esse artefacto de todos nós, o mais familiar e que articula informação, disciplina e verdade. Com o passar do tempo, tornou-se o grande fator de sociabilidade de toda a cultura escrita, melhor dito, no disciplinador da atividade leitora e no modelo textual por excelência da nossa civilização. O manual, só ele, pode garantir a normalização cognitiva que uma pedagogia dedutiva de transmissão, emulação e réplica exige que se cumpra. Parte-se e regressa-se, como nos trabalhos de Sísifo, ao livro escolar, onde o conhecimento e a informação são expostos de forma sistemática e sequencial a fim de serem descodificados, parafraseados, sintetizados em exercícios constantes de memorização e escrita. Estamos perante um dispositivo de conhecimento organizado para propósitos essencialmente educacionais e não mais um repositório de conhecimentos para ser problematizado e relançado. Não obstante as variáveis que esse modelo editorial possa adquirir ao longo do tempo futuro, compêndios, manuais, tratados, abecedários, silabários, cartilhas, catecismos, súmulas coletâneas, dicionários, etc., uma parte essencial da episteme moderna é garantida pela ordem que o livro escolar espelha e pelas réplicas que suscita através dos seus capítulos, cabeçalhos, tabelas e ilustrações que o compõem invariavelmente. Nele se foram reiterando e estruturando as categorias sobre as quais se ergue esse grande projeto totalizante e totalizador, consubstancial à noção de currículo.
É facto que o nosso regime cognitivo relaciona diretamente denominação com classificação e similitude. Deduzimos de forma causal e hierárquica, pensamos através de articulações genealógicas e por níveis de complexidade crescente, associamos descrição com sistematização e decomposição com recomposição. Há sempre uma fórmula, um esquema, uma engrenagem que determina a ordem prévia e posterior de qualquer caminho do saber. Este é o propósito maior que anima a expressão de qualquer conteúdo e nos devolve, ontem como hoje, a perenidade do currículo nas nossas sociedades. É sabido que o termo currículo se originou na Antiguidade Clássica, embora o Oxford English Dictionary situa a definição mais antiga somente no ano 1663, num documento produzido pela Universidade de Glasgow. A sua etimologia básica, currículo como pista de corrida, lugar de realizações articuladas entre si, percurso de uma carreira de vida ou até a carreira em si mesma, manteve-se sempre operacional. De facto, as ideias de sequência ordenada e de totalidade dos estudos nunca nos abandonaram. Dando corpo a este sentido seminal do currículo, a escolarização impôs a seriação tanto do conhecimento quanto das tarefas, das realizações e das experiências necessárias a que cada aluno se transforme num ator social capaz de responder aos padrões de eficiência, de produção e comportamento exigidos pela sociedade do seu tempo. Não pode causar por isso estranheza o afirmar-se que o currículo se refere tanto à administração do conhecimento quanto à constituição da cognição e da identidade mesma dos sujeitos que nele se encontram envolvidos. Com a permanente associação entre saber e ser, entre ciência, capacidades, atitudes e hábitos, é toda uma política de governo da vida que, de facto, o atletismo curricular instaura. Nestes termos, não é para a realidade dos 10, 15, 20 anos que as várias autoridades escolares trabalham, incansavelmente, mas antes para a realização definitiva e adequada de atividades específicas a concretizar mais à frente. E agora falarei de um outro conceito, o conceito de classe. Classe foi uma realidade construída no período renascentista. Classe, também no período renascentista. Classe tendeu mesmo a justapor-se a currículo, circunstância esta que deve merecer a melhor da nossa atenção, porque remete diretamente para a objetivação de uma ação direta no que respeita aos novos modelos e desejos de mobilidade social ascendente da época. Com a inovação da classe, com a inovação nunca mais abandonada do regime de classes, a escola passou a associar ao poder de designar o que é necessário conhecer a faculdade de hierarquizar, diferenciar, incluir, reter e excluir os alunos. Então, é como se na época pós-medieval pudéssemos encontrar a raiz das propostas contemporâneas de escolarização universal, mas, ao mesmo tempo, o seu travão mais firme e que igualmente nos acompanha no nosso tempo. Tal como nos surge, o currículo, com a classe, funda-se numa separação rígida entre alta e baixa cultura, o ensino para todos e a excelência do ensino apenas para alguns. Por isso mesmo é que, desde a Idade Moderna, todos os projetos educacionais que se começaram a destinar especificamente às classes populares e às mulheres, quase só se esgotavam na aprendizagem do catecismo e na inculcação de umas quantas normas elementares de submissão e de obediência, tecnologia esta que se revelou, segundo muitos autores, apropriada para a produção de sujeitos que foram educados para serem dependentes e mantidos num estado social de inferioridade mental. Ora, foi no interior desta importante operação civilizacional que as teorias calvinistas da predestinação, na verdade o seu dogma mais importante, adquiriram um peso extraordinário. Com efeito, a elas se deve uma das grandes matrizes em que se forjou o modelo de hierarquização social em que ainda nos encontramos. Herdámos do protestantismo a tese fundamental de que só uma minoria muito especial pode alcançar tanto a salvação espiritual quanto a direção da política, dos negócios ou da administração pública, assim como produzir um conhecimento inovador ou produtos culturais e artísticos diferenciados.
Uma narrativa que entende dar nota dos mecanismos históricos de produção da estratificação social na modernidade não pode, neste quadro, e a meu ver, deixar de atender à relação estabelecida entre as peculiaridades espirituais inculcadas e a escolha do destino ou da carreira profissional. Desculpa, queria passar para este lado. Então, depois de currículo, classe, vou agora falar de método. Dos vários conceitos tributários de currículo, o de ordem foi aquele que se exprimiu com mais intensidade nos debates pedagógicos travados ao longo do século XVI. Ora, a vinculação das ideias a procedimentos acomodados e devidamente alinhados, tanto na mente quanto no discurso, implicou uma ressignificação do termo método que igualmente nos atinge no presente educacional. Recorre-se a método sempre que se quer explicitar a procura do conhecimento ou se intenta clarificar as cadeias e os fluxos de uma pesquisa, mas método é também invocado quando se trata de apresentar ou ensinar qualquer assunto. A cultura escolar encontra na ideia de percurso orientado, não importa se para a virtude moral ou para o conhecimento científico, o seu mais precioso património. Método devolve-nos continuamente a ideia de um traçado e quase sempre conduz a um final já previamente testado e desenhado. Escreveu Descartes nas suas regras para a direção do espírito, publicadas em 1628. Entendo por método um conjunto de regras certas e fáceis que permitem a quem exatamente as observar nunca tomar por verdadeiro o falso e, sem desperdiçar inutilmente nenhum esforço da mente, mas aumentando sempre gradualmente o saber, atingir o conhecimento verdadeiro de tudo o que será capaz de saber. Esta é uma definição, eu creio, atemporal de todos os tempos, porque exprime claramente a rotina de eficiência a que o conceito de método ainda nos submete. Quando pensamos em método, temos geralmente em mente uma série de passos ordenados que se devem percorrer de modo a produzir, com a maior eficácia possível, um efeito desejado. Porém, o tremendo interesse que associou a palavra método à especificação do processo de ensinar e, por isso mesmo, aos passos que devem ser dados numa ordem determinada para aceder a um conhecimento já estabelecido e fundamentado, é anterior em cerca de 2 gerações ao tempo em que viveu Descartes, e o discurso do método, que a gente conhece, e cuja primeira edição data de 1637. De facto, na cultura universitária de 500, métodos foi deixando de ser uma espécie de apêndice de outros termos como arte, clavis, médios ou mesmo empiria, para se estabelecer enquanto sinónimo de um experimento positivamente controlado e, por essa razão, passou a ser associado com ciência, doutrina, via compendiária e até compêndio. É da segunda metade desse século que provém a tradição incorporada nas nossas instituições de educação e ensino, segundo a qual a doutrina é a própria ciência, ou que ensinar uma coisa é o mesmo que demonstrá-la e prová-la. Desde então, método quer significar a ordem encontrada no interior de uma ciência perfeita e completamente organizada, ou ainda a ordem de apresentar um assunto enquanto se ensina esse mesmo assunto. O tempo da escola corresponde assim à manutenção continuada de um dos pilares sobre os quais assenta a nossa civilização. Falo dessa desconhecida disposição à prática que, através de rotinas de orientação e coordenação, de alinhamento, arrumação, seriação e enfileiramento gradual, vão acomodando, dirigindo e uniformizando tanto os corpos de conhecimento quanto, no interior da classe, os próprios corpos dos sujeitos aprendentes. É também daqui que emerge a imagem do professor como acometido ao seu próprio monólogo, distanciando-se de uma vez por todas da tradição dialógica e dialética clássica, de um ideal do dar e receber próprios de uma cultura de base oral. A pedagogia do monólogo docente não mais cessou de se ampliar a partir do momento em que um professor se passou a fazer acompanhar de uma agenda programática e a sua ação a decorrer em horas fixas semanais durante boa parte dos meses do ano.
Desde a viragem para o século XVII, que o corpo professoral se foi consolidando enquanto representante legítimo de um conhecimento de observação, passando a recair sobre ele as exigências mais requisitadas da cultura escolar: clareza, precisão, distinção, explicação e examinação. Desse modo, temos sido levados pela ação diligente e continuada deste autor social a valorizar a sequência apropriada dos itens e a tornar inteligível qualquer objeto, assunto ou matéria. A voz e o gesto professoral, prolongados pelo material didático a que os alunos se obrigam a deitar mão, circunscrevem os limites concretos da realidade escolar, no interior da qual os procedimentos de natureza experimental e de investigação científica estão efetivamente excluídos em favor de uma prática rotineira de transmissão do saber. É da organização e apresentação cotidiana das matérias escolares que na realidade brota o hábito de identificar um método com um esforço e uma estratégia cognitiva concertada que não aceita o aleatório, nem tampouco sabe como permanecer no trabalho incerto de aproximação ao desconhecido. Método surge-nos como o conceito de senha que evocamos para declarar a morte da incerteza e da margem de erro. As suas características são facilmente inventariáveis porque estruturam a mundividência em que todos nos formamos há séculos. Método consiste então na perseguição de regras e etapas para as quais se tem de antemão uma resposta determinada. Método corresponde a uma economia de meios e de investimento que nos deve poupar esforços inúteis, tergiversações, jogos do acaso ou indeterminações excêntricas. Preserva-nos do passo em falso, do aleatório e do caminho ignoto, fazendo-nos sempre caminhar de forma gradual, do mais simples para o mais complexo, a fim de alcançarmos, sem qualquer ruptura ou descontinuidade, o fim que temos em vista. Faz-nos aceitar como verdadeiras somente as evidências. Enfim, método é a regra comumente seguida para combater a pluralidade e que encontra na atividade professoral a sua imagem mais remota. Seja qual seja a estratégia de ensino adotada, o trabalho docente converge para a representação de uma relação entre uma situação e o seu fim. Um trabalho cuja natureza é essencialmente política, havemos um dia de vir a reconhecer, por quando se institui sobre um pensamento universal da verdade, sobre uma invariabilidade que nega liminarmente toda e qualquer passagem entre os saberes, que os princípios e os critérios do seu método não conheçam ou pratiquem regularmente. E vou concluir para termos tempo de debater. Os hábitos hoje incorporados no nosso regime escolar de dividir, distinguir e avançar progressivamente, passo por passo, foram pela primeira vez conjugados e ensaiados na Idade Moderna. A exigência de, em todas as matérias, proceder com ordem e método impunha-se já então por sobre todas as práticas de ensino e aprendizagem. Constitui a grande fronteira de demarcação com a escolástica medieval e permitiu igualmente a abertura de um modelo de civilização, o da escola para todos, determinado a excluir esse tempo da espera e da dúvida necessário a todo e qualquer sujeito que deseje desvelar o oculto ou a preparar-se para o desconhecido de um modo inovador. Na cultura escolar, ordem significa que se dispõe unicamente das coisas que serão tratadas, o que permite sempre ensinar melhor. Método significa que se pode sempre conduzir bem o conhecimento, quer quanto ao confuso, quer quanto ao distinto, e, portanto, que só se tratam problemas bem delimitados e individualizados. Há meio milénio, há 500 anos, que currículo não é outra coisa senão isto: sistema e graduação. Aprendizagem e criação, aquisição e produção de conhecimentos obedecem, portanto, a condições que não são específicas, mas que seguem trajetórias muito diversas e, infelizmente, muito normalizadas. Muito obrigado. Bom, tentei não ultrapassar o tempo e, se calhar, cortei e ocupei menos tempo, mas agora temos mais tempo para conversar.
E peço desculpa à Raquel por ter trocado o meu modelo. Imagina. Bem, nós inicialmente havíamos pensado, por se tratar de uma conferência de encerramento, que nós não iríamos abrir para questões. Mas como o Jorge gentilmente está disposto a conversar um pouquinho mais conosco, é uma alegria. Então, a palavra está aberta. Fico com a sensação de que falei muito compacto, cortei. Não, tá Não? perfeito. Ok. Gatti? Em Minas a gente usa a expressão boi de piranha, né? Que é o que vai primeiro. Eu vou ser o boi de piranha. Você sabe o que quer dizer isso, Jorge? Não. Boi de piranha, você põe um boi mais fraquinho, mais magrinho, para atravessar o rio primeiro. Se tiver piranha, ele vai. Ok. E o restante não passa. Então eu vou ter que ser boi de piranha. Bom, Jorge, obrigado pela sua exposição, né? Uma temática importante para nós aqui. E, coincidentemente, nós estávamos a semana passada lendo o texto do Popkiewicz sobre Dewey, né? E essas marcas do luteranismo, do calvinismo já apareciam naquele texto, né? Que você talvez conheça, não é? Sim, claro. E a propósito disso, alguns alunos estão por aí, não é? E há uma dificuldade, evidentemente, no entendimento disso, dado que as coisas estão bastante naturalizadas, né? Então a gente tem que trabalhar com isso com bastante calma aqui e vai se aprofundando. Mas o que me traz aqui para conversar rapidamente, para você poder trabalhar um pouco em cima disso, é porque aqui é muito constante, aqui no Brasil, o grande emprego do manual escolar, agora chamado livro didático, não é? E eu me lembro de uma ocasião, eu tive professores do curso de História que eram autores de livros didáticos de grande vendagem. Aqui, no caso brasileiro, grande vendagem é na casa dos milhões de livros, né? Então, o programa de livro didático do governo brasileiro é muito, muito robusto. É o segundo programa mais caro do governo brasileiro, só perde para merenda escolar. Então, é um programa muito robusto, na casa de 2, 3 bilhões de reais por ano, não é? Para distribuir livros gratuitamente, agora até o ensino médio. Mas com uma diferença em relação a outros programas desse tipo, que os professores têm um rol grande de autores para escolher. Bom, é claro que o rol de autores é grande, o rol de editoras é grande, não se trata de livro único, no caso brasileiro, né? Mas há com o desenvolver dos anos, os livros começam a convergir e quase todos ficam muito parecidos, não é? Então, apesar de serem muitos autores, em termos da materialização do conteúdo, eles vão ficando muito parecidos. Não é? E um desses professores, que é autor de livro didático, disse, num determinado momento, que em Minas Gerais, aqui no nosso estado, que é um estado muito grande, lançou-se um currículo novo no ensino de História, nos anos 80. E o currículo era novo e provocou rupturas na forma de expor o conteúdo nas séries. E ocorre que não havia nenhum livro didático naquele formato disponível. E houve uma pressão imensa do professorado mineiro para que as editoras lançassem o mais rápido possível um livro parecido com aquele novo currículo. Não é? Bom, então, há um editor importante aqui no Brasil, da editora Ática, que diz o seguinte: na verdade, no caso brasileiro, o currículo é sempre o livro didático. Não é? E acho que isso pode ou não ir a propósito um pouco da sua reflexão. Né? Queria que você, se pudesse, desenvolvesse um pouco e até falasse um pouco se há semelhança do que se passa aqui com o que se passa em Portugal nesse aspecto. Né? Um segundo ponto, uma palavra que você não trabalhou, um conceito com o qual você não trabalhou hoje, não é? É muito frequente a gente ver várias reformas do ensino no Brasil
de língua portuguesa, nos currículos, etc., usarem sempre a expressão inovação. É uma das palavras que mais se repete, não é? E, ao mesmo tempo, é o que menos acontece. Sim. Não é? Então, se você pudesse também trabalhar um pouco, forçar você a trabalhar um pouco as características desta palavra tão dita e tão pouco acionada na prática, né, na realidade, eu ficaria satisfeito. Não sei se eu fiz bem o meu papel de boi de piranha, mas eu tentei. Né? Vai sobreviver. Muito obrigado, Décio. Não sei se mais Raquel. Mais alguma questão para a gente fechar um bloco? Professor. Como é que se chama? Professor Jorge, obrigada pela fala, né, pela palestra. Meu nome é Rosana, sou professora da Universidade Federal de Ouro Preto. A minha questão é uma inquietude que já vem me perseguindo, mas sobre a qual eu não avancei algumas reflexões, não, e quem sabe você pode me ajudar nesse sentido. Falamos muito, então, dos conceitos que você trouxe aí, né, do currículo, da classe, do método e da naturalização disso. E a minha pergunta é a seguinte: e o quanto disso não é natural? Tá? Para além, né? Ou seja, há uma outra possibilidade de ver isso? Para além dessa naturalização, o que é natural nesse processo de ensino e aprendizagem que é o que está no seio da escola? Obrigada. Muito obrigado. Então, agradeço ao professor Décio e à professora Rosana as perguntas, as questões, melhor dito. E como eu fiquei com a sensação de que cortei, agora talvez não possa... Agora faço o contrário, vou-me alongar e vocês mandam-me assim, calce, já chega. Então, como eu tentei dizer no princípio, mas fiquei assim um pouco intimidado, o meu objetivo ao trabalhar estes conceitos, enfim, na verdade, esta reflexão faz parte de uma reflexão muito prolongada e insistente que eu venho a fazer e a procurar escrever, e que, no fundo, seria, presunção à parte, uma história genealógica da nossa relação com a leitura e com a escrita no interior da escola. E talvez, se o Décio não me levar a mal, eu começaria pela pergunta da professora Rosana, neste sentido. De facto, quando olhamos não apenas para a etimologia, mas para a construção histórica destes conceitos, nós seremos levados a imaginar que eles são simultaneamente produtores de uma racionalização do conhecimento, no sentido em que vergam todo um conhecimento infinito a uma série de articulações, como ao mesmo tempo, e sobretudo é que é isso que é interessante, a uma tecnologia do nosso pensar. Portanto, é como se eles fossem uma espécie de espelho de uma imagem do mundo, de uma imagem racionalizada do mundo. Quando digo racionalizada, digo enciclopédica, interligada, fechada, como se o mundo fosse uma bola, mas as estruturas de articulação que estão supostas nessa bola constituem há 500 anos a nossa maneira de pensar. Então nós diríamos, se constituem é porque é natural. Se os humanos são assim há 500 anos, tudo bem. Essa seria uma questão, enfim, para pensar. E agora aqui é que entra digamos assim, o problema teórico da minha investigação. Se nós deslocarmos historicamente a relação entre leitura e escrita e a passarmos a estabelecer em termos de oralidade e escrita, e se pusermos em jogo essa dicotomia, verificamos que durante muitos séculos, muito mais do que aqueles que são os 500 anos da nossa existência, podemos dizer, desde a Antiguidade Clássica até ao século XVI, houve, claro que um sistema de ensino, vamos dizer, para as elites,
circunscrito a um número bastante pequeno de pessoas, mas o princípio, vamos dizer, pedagógico, a relação que se estabelecia com o conhecimento é uma relação oposta àquela que nós naturalizamos. Portanto, o ponto aqui seria, o que é natural é aquilo que se naturalizou. Não há o natural, há o processo de naturalização. E quando nós estudamos este período entre meados do século XV e meados do século XVI, quando olhamos para o Renascimento, vemos organizar-se uma forma de deslocamento do ensino das elites para as massas chamadas populares. Nesse exercício de massificação, houve uma grande luta, digamos assim, entre uma cultura que reivindicava o princípio de que o aluno das elites, o filho da aristocracia, poderia aceder ao infinito da cultura, tendo apenas sido para isso alfabetizado, depois já vou explicar um pouco melhor, e a partir do momento em que as massas populares vão entrando na escola, em que é preciso alfabetizar toda a gente por razões que têm a ver com a expansão da fé cristã e não por razões que têm a ver com o iluminismo ou com a razão, não é? Pelo acesso à Bíblia, começou-se a pensar que então haveria que simplificar, digamos assim, haveria que criar um conjunto de relações de causa e efeito, uma certa linearidade em que todas as perguntas encontrassem respostas e que, portanto, nós passássemos, digamos assim, a produzir uma escrita totalmente em espelho com aquilo que se lê, mas aquilo que se lê é finito, está objetificado, circunscrito a um manual escolar. Enquanto que, na tradição antiga e medieval, as crianças eram educadas com aquilo que se chamavam, não sei se vocês conhecem, os livros de lugares comuns, que eram os cadernos onde os meninos retiravam excertos, com certeza sobre uma série de tópicos, mas onde o princípio da variação e não da linearidade estava presente. Então podia-se dizer que um filho de um príncipe, no século XV, no século XVI, poderia ler o Aristóteles, procurar uma série de fragmentos sobre um tópico, podia ser a honra, a guerra, a traição, o amor, o que fosse, e construir, digamos assim, um discurso. Esse discurso não era conforme a um manual escrito. Claro que temos a invenção da imprensa, claro que temos um conjunto de, digamos assim, de dispositivos de reprodução do texto escrito que tornam esse trabalho sobre o fragmento um trabalho que se considera desnecessário. Mas o que eu queria dizer é que esse movimento em direção à ideia de que o aluno aprende, pergunta aquilo que está escrito, ou seja, vai ao encontro nas suas perguntas de respostas que estão confinadas a um livro esse que é apresentado ele próprio a partir do momento em que a imprensa se generaliza, com um índice no interior do qual estão os capítulos, no interior dos quais estão os subcapítulos, como dizia há bocado o Décio sobre os manuais agora. Portanto, a primeira coisa que um aluno percebe é que ele está face de uma totalidade diagramática, certo? Um diagrama, um conjunto de relações. E que, portanto, o saber é alguma coisa que se transmite, mas que se transmite no interior dessas palavras-chave que são articuladas umas com as outras, mas o que eu queria falar aqui é que se transmite, sobretudo, uma tecnologia do pensamento que vive de articulações que já estão feitas. Então eu sei um assunto que está ligado com outro assunto e que se expressa no interior de uma totalidade. Todas as crianças passam a ser socializadas neste momento, desde o dia em que entram na escola até ao dia que saem da universidade. Ou seja, as parcelas há a ideia de que se conhece no interior de uma parcela que está relacionada com um tópico maior e que, por sua vez, está relacionada com uma totalidade. Então não existe, se vocês quiserem, exterioridade. Não existe infinito. Não existe desconhecido. Não existe para lá de. E então é isso que eu estou a tentar falar. Se naturalizou uma ideia que é a de que as crianças escrevem a leitura. De que o aluno é aquele que escreve o já escrito. E todo um dispositivo curricular, no sentido geral do termo, não no que eu aqui falei, todo um dispositivo curricular vigia, digamos assim, as práticas, avalia, corrige, submete, está inteiramente concentrado nesse exercício da duplicação e da reprodução. O que me parece que aqui existe
vamos dizer, estranho relativamente ao presente em que nós vivemos, é o princípio, e eu não estou a tentar, por isso é que talvez para mim seja um pouco difícil, eu não estou a tentar falar, digamos assim, tanto de conteúdos, mas mais de tecnologias do pensamento, de como é que se pensa. Então, num mundo como aquele em que nós vivemos, em que sabemos inteiramente que não sabemos quais vão ser as profissões, os cenários, a ciência, como é que ela irá. O futuro é alguma coisa que nós sabemos que nos é inteiramente desconhecido a partir das bases racionais que estabelecemos. Bastará pensar que durante séculos se imaginou digamos assim, um saber, uma profissão, um saber, uma aplicação. E que, portanto, haveria sempre um valor de uso, uma certa relação causa e efeito em tudo o que se aprendia. Entendia-se que as relações de causa e efeito eram importantes porque a pessoa, nos processos de aprendizagem, iria ocupar um lugar social, um lugar qual fosse, que estaria à partida definido. Estou a ser claro. Então aprendia-se com o objetivo de ocupar um lugar. Nós hoje não podemos dizer que se vai ocupar um lugar. Ninguém sabe que profissão vai ter, em que mundo vai trabalhar, em que circunstâncias. Sobretudo, o que nós podemos saber é que precisamos de trabalhar práticas, relações cognitivas que sejam caracterizadas pela plasticidade, por uma certa articulação do conhecido com o desconhecido e não estar sempre, digamos assim, na esfera do conhecido, da reprodução. Porque é isso a única coisa que nós podemos fazer. Ora bem, o que é interessante é que a Universidade Medieval, vamos dizer assim, as instituições académicas na Idade Média, no princípio do Renascimento, se bateram por mecanismos cognitivos da plasticidade. E então, se nós formos ler e estudar com a mesma intensidade com que estudamos a época moderna e contemporânea, encontramos um conjunto de argumentos pedagógicos. Lembro-me sempre, por exemplo, do Erasmo, lembro-me de outros autores que vêm de uma tradição da retórica clássica, onde o objetivo não é que as crianças digam o que foi dito, é que elas amplifiquem, variem, façam, digamos assim, produzam uma lateralização do que está dito e em que o valor, digamos assim, da criação está do lado do desdobramento de uma certa capacidade de sair do conhecido para zonas da diferença, da inovação. Inovação aqui no sentido não de dizer por palavras mais bonitas, não de dizer por uma forma mais elegante aquilo que o professor sabe ou que está no manual escolar, mas inovação também, não no sentido de produzir o que nunca foi produzido, como se fosse uma espécie de Deus ex machina, gênio, alguém, mas inovação no sentido em que se produzem relações, em que se produzem articulações que não estavam supostas à partida e que levam o entendimento para um patamar desconhecido. Portanto, num sentido em que se continua a recorrer à leitura, ao texto, ao armazém, ao arquivo, ao depósito do que existe. Nenhuma ciência se faz fora do que existe, mas o modo como nos aproximamos desse fundo é, digamos assim, posso dizer, mais livre, mais aberto, no sentido em que se trabalham com fragmentos, se trabalham com excertos para se produzir uma racionalização, um objeto. Se eu trabalho com excertos, eu concentro-me nas ligações. Ora, o método da cultura escolar moderna e contemporânea diz só são permitidas estas e estas relações, porque o objetivo é que a narrativa siga uma linha linear, não que siga uma espécie de floresta, uma espécie de, digamos assim, arborização do pensamento. Estou a ser claro? Ok? E então, nesse sentido, nós dizemos a escola naturalizou esta ideia, uma pergunta, uma resposta, só se pergunta o que já se sabe responder, mas essa ideia é natural nos últimos 500 anos. E, ao mesmo tempo, essa ideia esteve ao serviço da construção, vamos dizer, se for jesuítas, de soldados da fé, de pessoas que reproduzam a Bíblia, de pessoas que reproduzam um catecismo qualquer, porque se acredita que a mobilidade social, porque se acredita que o mundo que aí vem é igual ao mundo que já cá está. Essa é a premissa da educação para todos, não é? Ninguém educa o outro, nem ninguém emancipa o outro para ocupar um lugar que esse mesmo não conhece.
Isso não existe. Todas as políticas de emancipação, se vocês quiserem, as utopias da Revolução Francesa, são utopias de libertação, tendo em conta a agenda dos libertadores. Estou a ser claro, ninguém se liberta do libertador. A pessoa cumpre o destino que o libertador descraviza-se para ocupar o lugar que o libertador ocupa. E então, nesse sentido, estamos sempre a trabalhar no interior da esfera do conhecido, do que já se sabe. Independentemente disto ser tudo discutível. Ora bem, do ponto de vista metodológico, eu, assim, para tentar ir fechando um pouco e depois voltando também a outra questão que o Décio colocou, o que eu tento fazer aqui é uma espécie de gesto regressivo, não apenas à etimologia, porque, como é evidente, a etimologia tem no seu interior o princípio básico da multissignificação, como vimos nas conferências aqui ontem, não é? Se formos às palavras gregas, verificamos que elas têm uma sonoridade, uma multilinearidade de sentidos, que fará sempre com que nós possamos dizer várias coisas sobre a mesma coisa. E logo isso contraria a lógica moderna e contemporânea do pensamento. Mas mais do que isso, temos, enquanto historiadores, creio eu, e enquanto filósofos e enquanto cientistas sociais, prestado muito pouca atenção, para não dizer quase nenhuma atenção, àqueles que, antes de nós, se bateram pela democratização dos processos da criação, dos processos cognitivos da diferenciação. E eu creio que há dois momentos na nossa civilização, evidentemente a Antiguidade Clássica, com essa ideia de que na cultura oral, nós discutimos uns com os outros e nos interrogamos para responder por escrito a uma pergunta que é lançada num debate e que a resposta que encontramos não esgota as perguntas e, portanto, por isso é que o Aristóteles e o Platão, esses autores todos, nos parecem, vamos dizer assim, polissémicos e fontes inesgotáveis de saber, porque eles estavam no interior de uma cultura oral que não tinha o livro escrito para se fazer conforme, não tinha os princípios da coerência, ia escrevendo tendo em conta um debate. E, por outro lado, também somos herdeiros de uma cultura medieval, e usando agora aqui o exemplo do São Tomás de Aquino, como foi aqui falado pelo professor, não tento dizer o nome dele para não me esquecer, Ildeu, assim que é um nome difícil para mim, e para não cometer aqui mais um erro, nós percebemos que o São Tomás de Aquino ele tinha um propósito, assim como a escolástica medieval, que nos parece arcaico, mas que é altamente instigante para nós, e sobre isso há centenas de livros, milhares de livros, imensa informação, que é o princípio de conciliar a razão aristotélica com a Bíblia. Isso significa que todas as variações, todas as articulações são possíveis. Ninguém vai produzir essa fusão de uma vez por todas. Então, se quiserem, a ideia de infinito está muito mais presente numa cultura de base oral, numa cultura que se propõe discutir incessantemente, do que na nossa, que vive rodeada de produtos acabados, que construiu uma civilização de pessoas supostamente predestinadas, que à partida, digamos assim, que cria a ideia de que a criação, de que a cultura é algo que remete para a transcendência, como se a pessoa tivesse que percorrer o tal caminho do currículo e só meia dúzia de predestinados, de génios, de iluminados fossem capazes de produzir o para lá daquilo que se sabe. Como é evidente, se vocês quiserem, ao construir uma visão do tempo, da história e das relações com base nessa ideia de progresso, nós fizemos esta coisa espantosa que foi produzir uma imensidão de leitores e ao mesmo tempo manter rarefeitos os princípios da criação a um conjunto restrito de pessoas. E então os próprios manuais escolares, toda a cultura escolar, digamos assim, constrói da civilização a ideia de que ela é feita através de génios que se superam uns aos outros. Pintores que ultrapassam os outros, filósofos que dizem que ultrapassam o que o outro anterior disse, historiadores que põem em causa a geração anterior, etc. Sempre para criar essa tecnologia mental de que alguém que chega ao espaço público para criar, para produzir alguma coisa interessante, foi alguém tão genial que ultrapassou tudo o que foi dito. Ora, na cultura antiga, medieval e do primeiro renascimento, se vocês quiserem, numa cultura que não conheceu a massificação escolar, toda a gente era educada para criar, no sentido em que criar significa intertextualizar, significa interligar, e que para isso nós trabalhamos
com articulações que nós próprios tentamos fazer. Claro que na tradição retórica essas articulações se faziam no interior de tópicas, de lugares comuns que eram dados a todos, também eram universais, mas as possibilidades de relação eram infinitas, porque não havia um modelo padronizado para dizer quais são os lugares comuns que têm que ser escritos. Não sei se fui claro. Então parece-me que vivemos num tempo onde, do ponto de vista cognitivo, a inovação está muito mais longe das nossas vidas do que esteve, das nossas vidas, não no sentido dos que aqui estamos, mas das nossas vidas de sujeitos educados escolarmente, e portanto teríamos alguma vantagem, creio eu, em imaginar que é possível alguém viver uma cultura escolar com base, por exemplo, no princípio da lateralização extrema do pensamento. Ou seja, se vocês quiserem, que sobre qualquer assunto se pode trabalhar intensamente sobre, vamos dizer, o lado A e o lado B com a mesma clareza, e que, ou seja, que nós não somos obrigados a escrever narrativas lineares, coerentes, onde só entra aquilo que se encaixa, e que, portanto, podemos ir articulando formas de pensar. Lembro-me sempre do Shakespeare como alguém que foi educado nesta cultura, não é? Na possibilidade de estar em diversos momentos com a mesma intensidade, e que é isso que é a criação. A criação é a capacidade que nós temos de aproximar o conhecido com o desconhecido, de trazer a nós o distante. De outra forma, somos reprodutores, estaremos todos sempre a dizer a mesma coisa. Então, no fundo, seria isso. O que é que será criar uma cultura escolar da inovação em que quem pergunta ainda não sabe a resposta? Esse seria o tema. Isso é um tema radical, porque isso implica pôr em causa muitas coisas. Perguntar o que ainda não se sabe, ou perguntar dentro do que se sabe, como se aquilo que se procurasse saber não fosse da ordem da transcendência, mas das relações experimentais. Mas não sei se respondi. Obrigado. Mais alguma questão? Se encerrar então, Jorge. Bom, então encerramos brilhantemente o nosso congresso. Jorge, muito obrigada. Muito obrigada. Foi muito estimulante, sua fala foi muito especial. Muito obrigado. Eu peço desculpa, talvez tenha ficado um pouco. Fico sempre na dúvida se leio, se falo. Não. Se falo muito, se leio, falo pouco. Enfim. Ambas as coisas. Sou muito disciplinado. Pessoal, então é o seguinte, a comissão desse evento agradece mais uma vez a presença de todos. Nós temos agora, na sequência, para a gente encerrar alegremente esse nosso evento, a apresentação do Carlinhos de Almeida, cantando Chico Buarque, um pequeno coquetel, o último. Esses mineiros super queridos. Esses mineiros gostam de comer e beber. Agora é só beber. Enfim, mas então a apresentação e a bebidinha vão acontecer aqui fora. Muito obrigada a todos. Jorge, mais uma vez, muito obrigada, viu?